Olá, finalmente chegamos, eu acredito, no último vídeo desse capítulo 2 da revista lição número 2, né? Capítulo 2, lição número 2. As promessas de Deus para Israel, tá certo? Depois de termos estudado até aqui a revista, aqui na página 11, na revista página 11, tá certo? Na página 11, nós vamos estudar a visão da igreja, Assembleia de Deus, com respeito a esse conflito que ela passa aqui. A promessa de salvação para Israel. Promessa de salvação para Israel. Eu achei muito importante essa colocação muito sincera da igreja, Assembleia de Deus, no Brasil, né? Vamos ver. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 de 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como Messias, como o seu Messias verdadeiro. Observar a frase final desse parágrafo. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias. De fato, se você prestar atenção, Israel evoluiu. Israel prosperou. Israel se tornou a maior potência militar do mundo, com armas poderosíssimas, sem questionar. Israel tomou a bala aquele território lá. Aquele território não foi conquistado com a paz e amor, mas foi com a paz e guerra. Paz e guerra. Muita violência mesmo. Tá certo? No dia do Senhor Jesus, o Senhor Jesus predisse a destruição do templo. Tá? Ele cita Lucas capítulo 21, versículo 24. Né? Capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos pegar a Bíblia. Novamente ler Lucas, o Evangelho, aquele que eu falei para vocês ainda há pouco. 21, o versículo 24. Lucas 21, versículo 24, diz assim: E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Profecia de Jesus, judeu. Você que é judeu, não sabe, mas esta é uma profecia de Jesus. Cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Então, olha só, nesses 2000 anos de história, Israel poderia ter aprendido da lição, poderia ter aprendido o que aconteceu, mas não aprendeu. Levanta as mesmas bandeiras daquele Israel que não estava com Jesus no primeiro século. Como eu disse, havia Israel, o Israel que estava do lado de Jesus. Paulo era um. Muitos dos judeus estavam com Jesus, muitos mesmo, em várias partes do mundo, mas havia muitos judeus que não depositavam a fé no Senhor Jesus. Eles não estavam. Aí houve a destruição do templo em 70. Eles foram espalhados por toda a terra, levaram consigo a semente da fé judaica, mas levaram consigo também, né, a incredulidade com relação ao Senhor Jesus, porque Jesus não cumpriu as promessas como eles esperavam que cumprisse, né? Aí eu vou me lembrar da situação de Isaac, né?
o Senhor cegou Isaac, né? Para que Isaac não abençoasse é, Esaú, né? O Senhor cegou. Então o Senhor cegou Israel. Israel não pode enxergar Jesus, né? Todo Israel não, mas alguns enxergaram. E até hoje continuam sem ver, sem enxergar, não reconhecem Jesus, do mesmo jeito. E aí Jesus fala que até que termine os tempos dos gentios, né? Então, o tempo das nações, quando terminasse, aí sim chegaria o Machias, chegaria o Messias, aí sim Israel seria restabelecido, né? E aí nós cita aqui, ele cita aqui Romanos capítulo 9, que nós lemos aqui no início da nossa lição, Romanos capítulo 9, a tristeza do coração de Paulo, porque Paulo se esforçou tanto para que eles acreditassem, para que a nação toda aceitasse, mas estavam cegos, não enxergavam, né? É Isaac cego, né? Isaac está cego, né? Não enxerga. Capítulo 2, a tristeza de Paulo por Israel. A gente vai entrar aqui mais profundamente nesse tema, tá bom? Está aqui, tá? A tristeza, e depois passa para cá. Vê se dá para acompanhar. Agora dá, né? Veja. Capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo, do apóstolo, pelos judeus que não conhecem a Cristo, né? Se os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente direto deles, segundo a carne, esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Então aqui ele cita que, apesar dos esforços grandes de Paulo de ajudar seus irmãos contemporâneos, né, a maioria até como nação, né, foi em vão, não aceitaram, tentaram matar ele de todas as formas, até que ele foi morto, né? Paulo foi morto, mas irmão, Paulo fez de tudo se esforçou. E entristecia o coração dele ver que seu povo não aceitava a verdade do machismo. Olha, isso aqui também é importante na colocação da revista, que todo cristão deve ter um compromisso permanente, né? Esse sentimento de tristeza e piedade que fez Paulo sofrer, né, pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso dos cristãos. Quer dizer, nós temos que ter tristeza, né? É o que a visão dele aqui, uma tristeza. Eu, quando falo na internet sobre a guerra de Israel, eu sou um pouco duro com com o ato pecaminoso de Benjamim, Natanael, mas exortando aos judeus daqui do Brasil, principalmente, de outro lugar do mundo, a tentar se separar disso. Se separe disso. Não comungue com isso. Não comungue no seu coração com essa barbárie que Natanael tem feito, né? Quando ele guerreava o Hamas, ele tinha um ódio grande porque matou 1.200 pessoas. O Hamas, desculpa falar esse nome, vou mudar esse nome. Quando ele houve aquela violência no dia 7 de outubro de 2023 contra o povo de Israel, pela quantidade de gente que entrou no território de Israel, ali alimentou uma fogueira grande de ódio, de vingança, e hoje chegou a 42 mil vítimas. Dentre elas, talvez 10 mil sejam militantes do movimento lá, do regime lá da Palestina. Mas os demais são cidadãos, mulheres e crianças. Tá? Ele acabou com a casa de todo mundo, acabou com o lar, acabou com a infraestrutura. Aquelas pessoas estão na rua, mijando, urinando, fazendo fezes na rua, né? Procurando água. Os canos foram quebrados, não tinha água, não tem água encanada.
toda a estrutura, eles foram deixados a relé para morrer de fome, de sede. Isso é uma perversidade sem tamanho. E esse ocorre já por um ano. Um ano. Mas agora ele se voltou contra o Líbano. Ah, porque o problema é com aquele outro grupo violento. Tudo bem, vai que tem razão. Mas ele matou cidadãos civis. Num dia, 500 pessoas, meu amigo. Um dia. Essa violência não tem nem um mês, já chega a 2.000 mortos. É matança, é matança. Ele não para. A conversa dele é matar. Então se separe desse pensamento, porque ele quer matar, para ver se convence aquelas pessoas. Sai de perto de mim, porque eu sou matador. Sai de perto de mim, porque eu sou matador. É o que ele pensa lá. Deus me livre, Deus me livre. Isso é o que está acontecendo, né? Então, os verdadeiros judeus que amam o Senhor, que amam a palavra de Deus, devem se afastar desse. Se afaste. Não comungue com isso. Não apoie isso. Isso não é do céu. Isso não é do céu. Bem, vamos promessa de salvação a Israel. Promessa de salvação a Israel. Esse aqui é um ponto importante também. Promessa de salvação a Israel. Promessa de salvação. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória e o conserto, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua promessa prometida àqueles homens que buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Olha aí que lindo, né? Pois é. Então eu fui acender a luz que faltou aqui, tá ficando escuro. Mas está aqui a promessa de Deus para Israel. Deus mudou seu propósito com Israel? Jamais. Jamais. Deus não muda. Ele reduz Israel até pouquinho, desse pouquinho faz uma nova nação. Então, provavelmente, esse Israel atual será punido. Israel ali será punido. Eu quero até destacar uma coisa aqui, que eu acho importante você ver. O Irã, ele não entrou ainda na guerra. Ele faz uma chamada guerra por procuração. O pessoal fala por procuração. O Hezbollah, ele não entra, desde o dia 23 de outubro, desde o dia 7 de outubro de 2023, o Hezbollah, ele não ataca civis, ele ataca militares. Ele ataca militares. O número de mortes causado pelo Hezbollah, não deveria nem falar esse nome aqui, perdoe. O número de mortes causado pela resistência libanesa, lá no norte de Israel, no sul do Líbano, aquela fronteira, o número de mortes causado por aquela resistência libanesa é muito pequeno em relação a civis. Já o número de mortes causado por Israel em relação ao povo libanês é muito grande. Então, esse povo há um ano bombardeia aquela região do norte de uma forma que esvaziou o território, mas teve o cuidado para não matar civis. Ele foi cuidadoso. Podia não matar militar, mas afastou muita gente dali. Porém, pelo contrário, indo na contramão
segundo os pensamentos de Benjamin, Bibi, ele atacou o Líbano, mas matou pessoas. Muita gente. Muita gente. Por mais que ele diga para aquelas pessoas, saiam daí que eu vou bombardear, não dá tempo, irmão. Até brasileiros, cidadãos brasileiros foram mortos, cidadãos brasileiros, cidadãos da da União, da Unifil, da ONU, repórteres, jornalistas. Ele matou médicos, matou. Ele é realmente um pistoleiro, matador mesmo, matador. Ele está se tornando assim, sinônimo de inteligência para assassino. Então, por que eu estou falando? Por que eu estou falando exatamente isso, né? É o Irã. O Irã fez ataque. Um ataque não matou ninguém. 300 drones, mísseis, não matou ninguém. Fez um segundo ataque, não matou ninguém. Derrubou lá as aeronaves israelitas, mas não matou ninguém. Porém, o Irã deixa. Veja, o Irã deixa que Israel mate civis e mulheres e crianças na Palestina, mate cidadãos civis e mulheres e crianças no Líbano. O Irã deixa. A gente tem que entender que os povos do mundo, eles falam para Israel, pare de fazer isso, mas não fazem nada em protesto. Os únicos que enfrentam de uma forma assim não muito direta, não muito violenta e agressiva, é o IEM, é esse grupo de resistência do Líbano. O próprio Irã, o Irã diretamente ele se envolveu porque o seu território foi atacado. Israel invadiu o território, a soberania do território do Irã para matar inimigos. Então, por que essa cautela? Preste atenção que isso é uma estratégia. Qual é essa estratégia? Para você conseguir vencer um inimigo do tipo desse israelita, do Benjamin Netanyahu, ele tem que pecar. Ele tem que violar as leis de Israel, na cabeça lá do Irã. Ele tem que violar as leis divinas, porque quanto mais ele se aprofunda em desobedecer às leis divinas, mais frágil ele fica, mais vulnerável ele fica, mais propício a ser derrotado ele fica, ainda que custe a vida de muita gente. Ele está se tornando alguém que alguém tem que parar. Essa é a estratégia do Irã. Aí você vai ver agora, como já aconteceu, né? Soldados israelenses já estão se levantando contra o Benjamin. Tá? Pode haver uma guerra civil dentro de Israel. Israel contra Israel. Está caminhando para isso. Ele não se importa com a vida dos reféns que estão lá no Hamas. Não parou para negociar. Matou os negociantes. Matou os negociantes. Ele não quer parar. Ele matou todos os líderes. E até o atual líder do grupo lá. Matou. Mas não quer parar. Ele quer continuar. Ele quer expandir. Ele quer que a guerra não pare. Então, vai haver um movimento interno de rejeição. Já tem a rejeição. E vai ter um movimento de um contra o outro. E isso também é bíblico. Isso também é bíblico e é parte do efeito da violação da Torá. É fazer com que eles mesmos se matem. Eles mesmos se devorem, viu? Entra ali um espírito que vai fazer um contra o outro, um contra o outro. Aí que você vai ver só. Está caminhando para isso, como aconteceu no primeiro século. Aconteceu no primeiro século e foi narrado pelo historiador Flávio Joséfo. Viu? Eles mesmos se lutavam entre si e depois contra os outros. Entre si e entre os outros. Está caminhando para isso. Viu? Então, é da vontade de Deus que eles vá até o fim, que eles até se desfaçam.
Mas vai sobrar um Israel que realmente teme a Deus. Vai sobrar um Israel que realmente respeita seu Deus, respeita a Torá, obedece e vai aguardar a chegada do seu verdadeiro Messias. E para nós é Jesus. Né? Para encerrar aqui a conclusão. Vamos lá. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu, em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Mas vou repetir aqui um pedaço, tá? Para a gente poder concluir, foi necessário pausar, porque aí chegou alguém aqui atrás de mim, viu? Para conversar aqui uma coisa importante. Então, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar seu glorioso reino milenar, lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Né? Então nós temos Isaías, ele cita aqui Isaías 43, versículo 13, se você for ler lá a história de Isaías 43, né? Deus tem promessas para com a descendência de Jacó, viu? A todo o povo de Israel, Deus tem promessa com a descendência de Jacó, tá certo? E Israel não é só aqueles que estão lá na terra de Jerusalém, não. Aqueles lá são descendentes de Jacó, acredita-se que 25%, né? Não sei se esses dados que me deram sejam verdade na íntegra, né? Mas existe povo de Israel em outras partes do mundo, por exemplo, o Brasil. O Brasil está cheio de descendentes de Jacó. Nós estamos numa parte distante do planeta, nós estamos num dos cantos do mundo, nós judeus. Todo povo, quase todo povo brasileiro é judeu, né? Você que pensa que não é, você é. Vai ver a história dos seus descendentes, seus ancestrais, provavelmente você é um judeu também. Deus tem promessas para nós. Isaías 43 diz que Deus vai reunir todos os seus filhos de Jacó, e todas as partes do mundo se reunirão e adorarão ao Eterno, adorarão a Deus, e é isso que vão fazer. E a vantagem nossa, de nós, do povo brasileiro, de servirmos a Deus, na maioria, nós não usamos kippah, nós não usamos aquele manto, nós não damos aquela fita, mas nós somos judeus, sim. E mais que isso, nós cremos em Jesus. Nós aceitamos Jesus para nós, como nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, né? Esse é o Messias, esse é o Messias nosso, né? Da Bíblia Sagrada. Isaías 43 será cumprido por ele. Então nós estamos aqui a conclusão do estudo e vamos às perguntas, tá certo? Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse que seria uma grande nação? 75 anos. Que promessa Deus fez a Abraão acerca dos outros povos? Que ele seria uma bênção, né? Todas as nações da terra serão abençoadas por ele. Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó, de fato, que ele seria uma grande bênção, né, para os israelitas? Porque Esaú perdeu o direito de primogenitura, porque não obedecia a Deus, era rebelde, né? Ele não dava valor às coisas sagradas, coisas espirituais, trocou a sua honra de ser primogênito por um prato de comida. O que Romanos 9 demonstra é demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos seus contemporâneos judeus que não acreditaram, e infelizmente foram mortos, né, pela destruição do templo, outros não. Mas a gente tem a mesma piedade com o povo judeu, né? Então você, judeu sionista no Brasil, vá ver a história, abandone o sionismo, né? Abandone o seu bem, tira do seu coração o sionismo,
está acabando com eles lá e acabando com você aqui, tá? Abandone. Procure os que são realmente judeus, os natura carta, os homens que realmente temem a Deus, natura cartas. Aí, judeus messiânicos do Brasil todo, que fica babando, esses criminosos lá do Estado de Israel, vão procurar o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus. Ouça as palavras do Senhor Jesus, porque elas são importantíssimas. Ele não está ouvindo. Ele as ignora e aborrece com elas, viu? Muito obrigado por ter ficado comigo aqui. E assim nós encerramos esse capítulo maravilhoso, né? A partir de domingo será feita a lição número 3, né? Se for a vontade de Deus, né? Quem sabe já começaremos ela, né? Lição número 3, tá bem? Que é as promessas de Deus para a igreja, né? Muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa noite.